Olá, tudo bem? Veremos hoje o capítulo número 32 do livro de Isaías. Isaías insiste que devemos confiar em Deus sempre. Boa insistência, né, Isaías? Nós estamos vendo o capítulo 32. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. O livro de Isaías tem 66 capítulos e nós estamos no 32º capítulo. O propósito de Isaías com o livro dele era incentivar os seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e os futuros exilados ainda confiarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações. Isaías foi escrito há mais de 2.700 anos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração todos os dias aqui com a palavra de Deus que se deixa achar, o Deus que quando nós buscamos, ele se deixa achar, do Deus que veio, que voltará, estamos aguardando a sua vinda. Esse nosso projeto começou em 2016 e vai terminar em 2019, precisamente dia 23 de julho. Estamos no capítulo 32, na terceira parte do livro de Isaías, na subparte B. Como temos dito, a época corresponde ao período entre 740 e 686 a.C. Nós estamos na terceira parte, que é a resposta de Isaías ao julgamento assírio. Dentro dessa terceira parte, nós estamos na parte C, que é a invasão de Senaqueribe. Dentro dessa a parte C, nós estamos na subparte, os oráculos do profeta relativos ou relacionados a Ezequias. E nós estamos vendo o problema do Egito com os dois ais. Como havíamos dito, Ezequias não se lembrou do Senhor, mas ele buscou o quê? Nos egípcios ajuda contra as forças assírias, tal como Acais. Antes dele, capítulo 7, ele confiou mais nas outras nações do que no Senhor. Isaías condenou essas ações de Ezequias. Essa parte 2 também foi dividida em 9 sessões, nas quais está se tratando desses dois temas interessantes em forma de contraste. A confiança no Egito versus a confiança no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Estamos na parte 8. Isaías declara que tudo ficaria bem quando Deus colocasse governantes justos para substituir aqueles que haviam fracassado na liderança nos dias do rei Ezequias. Até o verso 8, capítulo 32, do verso 1 até o verso 8. Veremos que Isaías encerra essa sessão sobre o problema do Egito, lembrando aos habitantes de Judá sobre as bênçãos futuras que viriam quando os líderes de Jerusalém não fossem mais insensatos ao desprezarem o Senhor e confiarem nas forças das aparências, confiarem nas aparências. O grande filho de Davi reinaria com justiça e líderes piedosos serviriam sob seu comando. A descrição do verso 2 se aplica ainda ao filho de Davi. Ele é um esconderijo contra o vento, ele é um refúgio contra a tempestade, ele é como ribeiros de água em lugares secos, ele é como uma sombra de uma grande rocha em terra sedenta ou de sol escaldante. Pelas dependências dos habitantes de Judá em Deus contra o vento, a tempestade, os lugares secos, a terra sedenta, o sol escaldante, em contraste com a sua confiança na ajuda do Egito, que ofereceria apenas as aparências das coisas, chegaria a época em que Judá confiaria totalmente no Senhor. Por enquanto ele estava desprezando essas coisas do Senhor e indo atrás das aparências do Egito. Esse seria um tempo de bênção sem precedentes, que geraria conhecimento no coração dos imprudentes, desembaraço da fala destinada aos gagos, em grande contraste com o capítulo 6, do verso 9 ao 10, o 28, do 7 ao 8, e ainda correta classificação sem engano do vil e do avarento, que serão, por fim, desmascarados. O líder de Judá é visto aqui nos versos 5 a 7 pela narrativa como uma pessoa sem visão, intolerante e mesquinha, que desencaminhou o povo, levando-o a depender do Egito em vez de confiar no Senhor. A parte 9, Isaías chama o povo para que abandone a falsa confiança e espere no Espírito de Deus. Isaías exercendo seu papel de profeta, clamando, chamando o povo para abandonar falsas confianças, que eles estavam indo atrás do Egito, e para que eles esperassem corretamente no Espírito de Deus. Em contraste com o louco ou com o avarento, que maquina invenções para destruir os mansos, o nobre ou o liberal
perseverará e prosperará, pois ele tem futuro e recompensa por causa de Deus e dos seus projetos nobres. O nobre projeta coisas nobres. Salmo 1, versos 5 e 6. Dos versos de 9 a 20, a sessão se encerra com a pregação de Isaías ao povo de Deus para que colocasse a sua confiança no Espírito de Deus em vez de colocar elas nas estratégias seguidas pelos seus líderes. É interessante que você leia o capítulo para você saber do que estamos falando. O povo tinha confiança no sucesso dos seus planos. Às vezes a gente mesmo tem, né? E andavam por aí despreocupadamente, que é a mesma palavra traduzida como segurança no verso 17 e seguras no verso 18. Essa falsa segurança, baseada na confiança do Egito, é contrastada com a verdadeira segurança baseada na confiança em Deus. Uma mudança repentina da segurança para o desespero estava prevista para as mulheres que estavam sossegadas. Uma colheita pobre, que é uma ilustração do julgamento de Deus, estava para ocorrer. Elas foram convidadas a tremerem e a se debaterem numa expressão de comportamento que corresponde ao fato e à severidade da desventura. É como você estar numa estação de trem, repara bem, aguardando o seu importante embarque internacional e descobrir que o seu trem, tão esperado, acabara de passar e você nem percebeu. Eu me lembro de um fato real. Aconteceu conosco, a gente estava na Holanda, indo para Paris. E não é que nós perdemos o trem. Aquela confiança e segurança na passagem de nada valeram, porque o trem já se foi. E agora o que vem? O pânico e a desventura. O que fazer, meu Deus? Perdi a passagem, perdi o trem. Tudo se tornara estéril, porque o povo colocou a sua confiança em outras coisas que não no Senhor. As forças humanas e os seus recursos podem, de uma hora para outra, perderem todo o seu valor e significado. Basta que o governo saia de uma mão diligente para outra irresponsável e violenta. Se nossa esperança nessa terra está limitada às coisas que estão aqui, nossa segurança está baseada no governo tal, no sistema tal, nós estamos em maus lençóis. Nós devemos confiar no Senhor. É o Senhor quem nos dá paz para vivermos, prosperidade, força para trabalharmos. O fato de estarmos vivos hoje e termos o que comer, o que vestir e onde ficar são pura demonstração da graça do Senhor soberano. O povo deveria confiar em Deus, porque somente Ele tinha o poder para restaurar a sorte de Israel. Deus está e sempre esteve no controle de tudo e de todas as coisas, e jamais desrespeitou a vontade humana em suas escolhas imbecis. Quando as ameaças dos inimigos não fossem mais preocupantes, o Espírito Santo levaria Israel de volta à ordem de Deus. Ele é o Espírito de restauração, que vem lá do alto, de onde procede e vem. Em contraste com os poderes terrenos que são instáveis, inseguros e sem garantias nenhuma de força e poder. Você está aí confiando na sua riqueza, né? Você está pensando que ela que te dá segurança, ou o seu trabalho, ou no concurso público. Quem te dá o que você tem é o Senhor. Confia nele e tudo será estabelecido, com governo bom ou sem governo, do jeito que for. Deus é quem nos sustenta, é Deus quem nos garante as vitórias. Onde habitaria o juízo e a justiça? No deserto e no campo fértil. Quando a justiça reina, sobrevém a paz, e com ela temos repouso e segurança. Por isso que está nos campos férteis, onde devem morar igualmente o povo da paz, o povo de Deus, fiel à sua palavra e ao seu reino, versos 16 ao 18, que receberam o Espírito lá do alto, verso 15. O capítulo 32 começa com o verso 1, dizendo: Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E o verso de número 20, que encerra o capítulo 32, diz: Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e deixais livres os pés do boi e do jumento. Embora o dia do Senhor fosse terrível em muitos aspectos, fazendo cair a saraiva
ao descer ao bosque e fazendo a cidade inteiramente abatida, verso 19, os filhos de Deus receberiam a proteção e as bênçãos divinas. Os que semearem junto a todas as águas das nações, deixando livres os pés dos bois e dos jumentos, sem violência e com respeito, estariam como o Espírito de Deus da restauração, tornando as coisas mortas em vivas e renovadas para a glória de Deus. Nós concluímos o capítulo de número 32, amanhã estaremos aqui com o futuro pertence a Deus sempre, no capítulo de número 33. Curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog, site jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa. E também conheça nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Temos uma loja física no centro de Taguatinga, em Brasília, no Distrito Federal, que servimos o Brasil e todo mundo que desejar. Ouça também nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. Todos os dias nós temos uma programação de oração e palavra a partir das 8h30. E aos sábados com o pastor Johnny Ramos, direto da Suécia. Amanhã, então, o futuro pertence a Deus. A quem pertence o futuro? A quem pertence o amanhã? Amanhã você vai ver no capítulo de número 33 do livro de Isaías. Fique com Deus. Maranata, ora, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia.